Graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Espero que bem, mas se não estiverem, até o final dessa mensagem, eu acredito no poder de Deus para transformar o ambiente, para transformar o seu coração. Hoje eu quero falar sobre um assunto, todo o assunto na Bíblia é de grande relevância. Não dá para nós, na verdade, distinguirmos aqui, separarmos qual é o melhor assunto. O melhor assunto é aquele que é adequado para aquele momento, É aquele aprendizado para aquele dia. Então é interessante que eu quero tratar, que o Espírito Santo quer tratar conosco, aqui no que Pedro, não somente ele, mas aqui na primeira epístola de Pedro, aqui no capítulo 1, versículo 6, olha o que Pedro nos ensina. O que o Espírito Santo vai inspirar Pedro a escrever para nós. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco de tempo afligidos por várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, o qual perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Eu quero falar sobre lutas, provas que são inerentes à nossa vida e que, infelizmente, nós somos hoje estimulados por um sentimento muitas vezes de vitimismo, onde nós não conseguimos olhar as lutas do ponto de vista de que as lutas elas estão servindo para construir em nós um caráter firme. Hoje tudo ofende, Hoje é interessante que, ao mesmo tempo que se tenta pregar tanto a felicidade, que não tem aí uma base sólida e ela não se sustenta, que a gente vê que nunca houve uma geração tão triste, tão solitária, tão vazia quanto a nossa. Porque a gente vai entender, e é interessante que eu estava, antes de preparar essa mensagem, houve uma sugestão para mim no YouTube sobre a história de um judeu que, após ele estava ali no campo de concentração, foi um sobrevivente, e vamos imaginar que ele tivesse a mentalidade de hoje, ele iria se isolar, iria ali ficar preso, aprisionado dentro de um quarto escuro esperando a morte. Mas esse homem encontrou um sentido, um propósito para a sua vida. E justamente é isso que ele, que criou a logoterapia, então a abordagem desse método da logoterapia é uma abordagem psicoterapêutica desenvolvida por Viktor Frankl, que é um sobrevivente ali dos campos de concentração, onde ele ajuda pessoas a encontrarem o sentido da vida. E justamente é isso que ele alega, que esse grande vazio existencial que as pessoas têm sofrido hoje é justamente por uma falta de propósito, de compreensão, de que o sofrimento, embora seja doloroso, e é interessante quando Pedro aborda aqui, fazendo aqui uma comparação entre a nossa fé sendo provada e ela sendo muito mais excelente do que o ouro. E o fogo não é para destruir o ouro. O fogo é justamente para tirar do ouro toda a impureza e trazer para ele o valor que lhe é devido. Quando nós somos provados, então na prova, na luta, nas aflições da vida, vai ser desenvolvido em nós um sentido, um propósito. Quando nós compreendemos, como disse Paulo lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 3 à frente, quando ele disse, ele se gloriava sim na graça de Deus, mas ele se gloriava também
nas tribulações, porque elas produzem paciência, experiência e esperança. Então, as tribulações, a paz do Senhor, meus irmãos, elas vêm trazer para nós ensino. Quando nós olhamos para a visão de um cientista que tenta, durante várias tentativas, centenas de tentativas, para a descoberta de algo, o que para nós, pessoas comuns, é fracasso, para eles é experiência, que eles vão alcançando até atingirem o objetivo que é a descoberta. Fala-se que Thomas Edison, antes de inventar a lâmpada, ele tentou cerca de 1000 vezes, o que nós, pessoas medíocres, muitas vezes, iríamos parar na segunda vez ou na terceira. Ele tentou, e aí essa que é o segredo da vida, quando a gente entende, aí Pedro vai dizer que nós precisamos nos alegrar por estarmos passando por um período ainda de provação ou de aflição. Aliás, quando a gente vai à escola e a gente é testado, né? De tempo em tempo, ali nos períodos, sejam de 3 meses, mas os professores, os nossos mestres, vão nos testar para saber se nós absorvemos o conteúdo que nos foi ensinado. Então, no processo da vida, todos os processos da vida, de treinamento, de discipulado, nós precisamos entender que passaremos por processo de testes, de provas, para saber se de fato estamos aprendendo aquilo que está sendo ensinado. Uma palavra-chave que eu aprendi essa semana e que ela acaba sendo um princípio para muitas coisas, quando diz assim, ó, que a riqueza sem um propósito é apenas dinheiro, mas quando ela está alinhada ao serviço aos outros, então ela será a verdadeira prosperidade. Isso vale para tudo. O sexo fora de um propósito, ele é apenas o prazer pelo prazer, e é o que a sociedade prega, que uma felicidade sem princípio, tendo um fim em si mesmo, ou a pessoa que quer ser rica apenas para massagear o seu ego, para ter uma posição de status, mas ela não pensa que a riqueza verdadeira é aquela onde você enriquece também enriquecendo a outros. Quando você adquire um conhecimento e você compartilha com outros, porque uma água parada forma um pântano, mas uma água que ela é viva, né? Que ela está ali em movimento, ela está também levando vida aos outros. Isso me faz lembrar da visão de Ezequiel do rio purificador, que vai transformar ali as águas que são amargas, aquelas águas ali do Mar Morto extremamente salgadas, onde não há possibilidade de vida, mas que aonde aquele rio passa, ele vai transformando o ambiente. E a gente precisa entender que se a gente não tiver um propósito firme, uma compreensão das coisas, então vamos falhar, fracassar diante das adversidades, diante dos problemas, sentindo pena da gente, tendo aquele sentimento de piedade, de autopiedade, como se só nós sofrêssemos, como se só chovesse na nossa casa. E isso não é verdade. Por que muita gente está triste? Por que muita gente está enclausurada? Por que tem muita gente deprimida? Porque não conseguem superar os seus problemas, os dilemas. E quando a gente vai para esse homem, tantos outros, mas ele, dentro do foco da meditação de hoje, se fosse a geração de hoje, passando pelo que ele passou, pelo campo de concentração, vendo centenas e centenas, né? Chegando aí um número de cerca de 6 milhões de judeus que foram exterminados de forma bárbara, ele olharia aquele cenário e o pós, né? O campo de concentração, ele ficaria aquela pessoa traumatizada ali, escondida, com medo de tudo e de todos, enclausurado. É claro que ele teve feridas na alma, mas ele aprendeu a se curar.
buscando um propósito para a sua vida, e depois não somente um propósito para ele, mas ele entendeu que o propósito para a sua vida estava alinhado também ao propósito maior, que é de servir o outro. Lembremos que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, mas o segundo, semelhante, é o próximo como a nós mesmos. Então, a gente entende que a verdadeira riqueza, que o verdadeiro conhecimento, que a verdadeira alegria e prazer não fica restrito no homem, mas ele também, ele transpassa, ele é compartilhado. Tudo deve ser compartilhado. E aí está o propósito da vida. Então, vos alegreis, tá? Porque é necessário passar por lutas, tribulações e adversidades. Porque nesses momentos é que o fogo está queimando o ouro, é que o fogo está queimando o ferro, o bronze, para produzir uma arma, né? Forjada, uma arma que esteja preparada. A gente quer estar preparado e forjado, mas a nossa fé não foi testada. Se não foi testada, antes de um produto celular, por exemplo, o smartphone, que chegar até nós, ele passa por vários testes lá na fábrica, para que ele possa chegar até nós. E assim somos nós, até chegarmos para os homens. Antes de ensinar, eu preciso aprender. Então, quando passares por lutas, por adversidades, por sofrimentos e aflições, ao invés de só ficarem perguntando para Deus: por que, Senhor, o Senhor permite que o justo sofra? Senhor, por que o Senhor está permitindo que eu passe por isso? Eu sou uma pessoa tão boa, eu não faço mal para ninguém. Por que a gente não muda um pouco a forma como nós perguntamos e começamos a perguntar: Senhor,